Hello guys, I'm Teacher Natty e trazemos aí novos workshops de inglês para vocês estarem estudando e sempre melhorando aí o inglês de vocês nas férias. Vamos lembrar que o inglês é uma matéria contínua, ele não pode deixar de ser treinado, senão vocês acabam esquecendo, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os erros mais comuns cometidos por iniciantes. Eu sei que muitas coisas vocês podem achar que é muito fácil, que nossa, eu nunca erraria. Mas muita gente vem cometendo esses erros, tanto na hora de falar, até na hora de escrever no inglês. Então, bora lá. Mas antes de começar a falar sobre quais são os erros em inglês, em gramática ou em pronúncia, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos e formas de se estudar. Porque nada melhor do que começar realmente focado ali no estudo, né? Primeira coisa que geralmente as pessoas cometem muito erro é quando a gente fala sobre meta ou objetivo. Por quê? Quando a gente começa a fazer alguma coisa sem uma meta estipulada ou sem um objetivo, a gente tende a desistir com mais facilidade, vamos dizer. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fale assim, nossa, eu quero falar inglês. Mas eu só falo o que eu quero falar, né? Eu não faço mais nada, enfim. Isso não é uma meta, enfim. A meta seria, eu quero falar inglês para tal coisa. Ou eu quero falar inglês para que eu possa ser uma pessoa melhor, não sei. Sempre que eu falo sobre meta ou objetivo, eu lembro do gato do Alice nos País das Maravilhas. A Alice chega, perdida no meio da floresta, e pergunta para ele assim, seu gato, qual caminho que eu devo pegar? E aí ele fala, aonde que você quer chegar? Ela fala, não, tanto faz, qualquer lugar. E aí ele responde para ela, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E é realmente isso que eu mostro com o método objetivo. A gente tem que estipular, senão a gente chega em qualquer lugar. Segunda parte aí é a organização. Eu sei que, como a vida está mais corrida, né? Estamos na pandemia, às vezes a organização ela fica um pouquinho confusa, né? Mas a organização na hora de você estudar, tanto inglês quanto qualquer outra matéria, ela é fundamental. Coloquei esse tópico de falar, mas por quê? Esse falar aí é porque tem muitas pessoas que começam a aprender inglês e têm medo de falar porque eles têm medo de errar. E errar é natural, todo mundo erra. Até porque a partir dos erros nós começamos a acertar. Então, sempre tentem treinar aí a pronúncia de vocês, como vocês falam inglês, mesmo que esteja errado, porque pelo menos vocês já vão treinando. E muitas pessoas também cometem erros na hora de falar, eu estudei, eu não preciso mais estudar. Eu já sei essa matéria. Isso é um erro muito grande, porque se você estuda uma vez, nosso cérebro já é programado para ser. Então sempre tem que continuar estudando e revisando, senão a gente não lembra. Próximo aí são culpar métodos, mas o que eu quero dizer com isso? Ninguém disse que seria fácil. Então, estudar realmente é uma tarefa bem complicada e a gente precisa de muita determinação. Não adianta a gente ficar culpando quando as coisas dão errado. Exemplo, não, é porque eu não me adaptei a esse método. Ou, não, é porque meu professor ele não soube me explicar. Enfim, sendo que na verdade você precisa de um pouco mais de determinação. Então, muitas das vezes, nós aprendemos o conteúdo e nós precisamos de mais determinação ainda para continuar correndo atrás dele. Para a gente sempre tentar melhorar. E por último, e claro, nunca desistir. Porque se a gente desiste, a gente não consegue chegar a lugar nenhum mesmo. Então, foco aí, força, fé. Sei que todo mundo aqui é guerreiro. E aí vocês vão conseguir aí o tão almejado objetivo. Certo, agora vamos para a parte de quais são os erros mais comuns que nós temos. Primeiro erro mais comum, how old are you? Nossa, mas essa frase está perfeita. Realmente não é na frase, e sim na resposta. Quando alguém pergunta quantos anos você tem, muitas das pessoas, elas pegam em base o português. Eu tenho 20 anos. Ou seja, eles utilizam o verbo have para falar sobre idade. I have 23 years old. Eu tenho 23 anos. Mas no inglês o verbo have é para posse.
Ele não se encaixa em questão de idade. Então, para falar sobre idades, nós sempre precisamos acrescentar o verbo to be. Então, am, are, is, dependendo do sujeito. Por exemplo, as frases que estão aí embaixo. I am 23 years old. Ou só I am 23. Sempre com o verbo to be. Não se pode utilizar o verbo have para falar de idade. E muita gente também vai colocar. Exemplo, I am 23 years e só. Eu tenho 23 anos. Também está errado. Ou você coloca years old, ou você só coloca I am 23. Que aí fica perfeito. Certo? Bora pro próximo. Ocultação de sujeito em frase. O que é essa ocultação de sujeito em frase? Nós, no português, nós costumamos ver que às vezes uma frase não tem sujeito. Vou dar um exemplo. Ah, você gosta? Eu gosto. Mas gosta do quê? Gosta de quem? Enfim, não tem sujeito. Mas no inglês, obrigatoriamente, nós precisamos ter um sujeito na frase. Muitas das pessoas esquecem do sujeito it, porque ele é o ele ou ela, né? Para objetos, para animais, mas nós utilizamos ele quando não tem um sujeito aparente na frase também. Por exemplo, coloquei duas frases ali em cima. Do you like? Yes, I like. Então, você gosta? Sim, eu gosto. Em regra não parece estar errado, mas não tem um sujeito e toda frase no inglês precisa de um sujeito. Então, o sujeito ali seria o it. Do you like it? Você gosta disso? Você gostou? Enfim. E yes, I like it. Sim, eu gostei. Tem que ter o it, senão não vai ficar correta. Que é o exemplo que eu coloquei aí embaixo, que tem já o sujeito it. Então, sempre utilizar um sujeito. Ah, eu tô falando de uma cadeira, então é o it. Ah, eu tô falando de um cachorro, então é o it também. E assim por diante. Próxima parte, duplicidade de negativos. O que é essa duplicidade de negativos? Muitas das vezes, pessoas que estão não só estudando inglês, como gente que às vezes até já estuda há muito tempo, comete um mistake, o erro de colocar dois negativos na mesma frase. O que eu quero dizer com isso? Vamos aos exemplos. Primeiro, I don't like nothing, eu não gosto de nada. E you don't go nowhere, você não vai a lugar nenhum. Se vocês perceberem, na primeira frase, don't é uma negativa e nothing é outra negativa. Na segunda frase, mesma coisa. Don't, uma negativa, nowhere, outra negativa. Não se pode utilizar duas negativas na mesma frase. Você só utiliza uma negativa. Então, no caso da primeira frase, se você fosse colocar que você não gosta de nada, o termo correto seria I don't like anything. Anything. Não nothing. Anything. Acredito que vocês já devem ter visto com os seus teachers a parte da diferença do some, do any e do no também. Então, depois vocês deem uma revisadinha nisso. E a segunda frase correta, you go nowhere. Aí você fala, nossa, teacher, mas fica você vai lugar nenhum. Sim, mas o termo correto sempre vai ser esse, you go nowhere. Ou se fosse você não vai, you don't go. Só. Certo? Não se nega duas vezes na mesma sentence. Ok? Next. Let's em perguntas. O let's, que é o nosso famoso vamos, muitas vezes as pessoas utilizam eles em perguntas. Exemplo. Let's go to the movies. Vamos ao cinema. Ou let's dance. Vamos dançar. E o let's, galera, ele não é utilizado para perguntas. O let's ele só pode ser utilizado ou para afirmações ou para sugestões de alguma coisa. Então, let's é só afirmativa. Exemplo, se alguém falar assim, nossa, o que a gente faz hoje? E aí você fala, let's eat something. Vamos comer alguma coisa. Tô afirmando, vamos comer alguma coisa.
ou dando uma sugestão, não pode ser uma pergunta. Para fazer perguntas com esse mesmo sentido de vamos, geralmente utilizamos outros auxiliares. Por exemplo, as frases que eu coloquei aí embaixo. A primeira, shall we dance? Vamos dançar? O shall, eu sei, ele é muito mais formal, mas ele também é utilizado aí para esse vamos de uma forma mais formal. Ou a gente pode utilizar o how about. How about é tipo que tal? Ele é muito utilizado para dar sugestões. Exemplo do que eu coloquei, how about going to the movies? Que tal ir para o cinema? Tipo, e aí, vamos para o cinema? Ele fica sempre nesse mesmo sentido. Então, tentem não utilizar mais esse let's aí em questions. Próximo erro muito comum também é a duplicidade de perguntas. Da mesma forma que não podemos utilizar duas negativas na mesma frase, também não podemos fazer duas perguntas na mesma frase. Exemplo. Vamos ler essas duas primeiras aí. Eu falo aqui, eu espero que vocês estejam repetindo aí, hein? Então vai. Could you tell me what time is it? Você poderia me dizer que horas são? E a de baixo. Do you know where is your sister? Você sabe onde está a sua irmã? Certo. As duas frases, elas têm duas perguntas. Aí fala, nossa, Titi, mas como tem duas perguntas? Vou mostrar para vocês. Could you tell me? É uma pergunta. Você poderia me dizer? E what time is it? É outra. O is está na frente, vem antes ao it. Significa que é uma pergunta. Lembra lá que com o verbo to be a gente inverte. Então está errada duas perguntas. Da mesma forma que acontece com a frase de baixo. Do you know? Uma pergunta. Where is your sister? Outra pergunta. Não pode acontecer. Então, nesse caso, as frases abaixo aí são as corretas. Could you tell me what time it is? Percebam que o is vem no final da frase para não dar duplicidade de perguntas. Mesma coisa na segunda. Do you know where your sister is? Aí sim, você sabe onde sua irmã está. Is no final, porque se ele vir antes vem pergunta. Então não pode ter duas perguntas, o is vem no final. Certo? Prestem bastante atenção agora na hora de tanto speak in English quanto write in English. E aí, para vocês pegarem essa parte aí de não pode ter duas perguntas. Próximos são plurais utilizados de forma incorreta. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas sabem como colocar as palavras no plural, até porque muitas delas em inglês são colocadas da mesma forma que no português. Então vamos lá, vamos lembrar disso daí. A maioria das palavras no inglês a gente coloca o S no final também. Então, exemplo, car vira cars, apartment, apartments. Mas nós temos algumas palavrinhas que são irregulares, ou seja, elas mudam tanto na forma de escrever quanto na forma de se pronunciar. E é aí que mora o perigo. Vamos ver essas duas frases que eu coloquei aqui. My feet are beautiful. Meus pés são bonitos. E I love my child. Eu amo minhas crianças. O que acontece? O pé aí e a criança são irregulares, ou seja, eles mudam na hora de escrever. Pé no singular é foot. Feet já está no plural. Ele não precisa de S novamente. Então, a frase correta, my feet are beautiful. Não tem feet. Feet já é pés. E no segundo, I love my childs. Childs não é plural. Child é singular. E se fosse plural, seria children. Então, I love my children. Eu amo minhas crianças. Aí sim a frase estaria correta. Então, tentem estudar um pouquinho aí essa parte de irregulares para vocês já irem dando uma decoradinha, certo? Próximo, casamento. Não, nós não vamos falar de casamento, mas a gente vai falar de como as pessoas falam sobre ele. O que acontece? Aqui no português, muitas das vezes a gente fala, eu sou casado com o Lucas. E a gente utiliza a preposição com o Lucas, sou casado com ele.
Mas no inglês nós não podemos utilizar esse com, de eu sou casado com uma pessoa. Nós sempre vamos utilizar a preposição to. Aí eu sei que vocês vão falar, mas teacher, não é with? Então ficaria I'm married with Lucas. Sim, mas a gente não pode utilizar essa preposição para dizer que alguém é casado com alguém. Sempre no lugar desse with, a gente tem que utilizar to, sempre. Então a frase correta seria I'm married to Lucas. Ou I'm married to Nicole, enfim, e assim por diante. Não pode ser com with. Próxima, prepositions. Eu sei que as preposições são muito complicadas e que tem muitas e que às vezes a gente não sabe como utilizar e assim por diante. Mas, calma, que agora a gente vai falar apenas de duas prepositions, que elas são muito parecidas e se confundem toda hora no inglês. Que são essas duas. Preposition to e for. As duas têm o mesmo significado nesse contexto, que é para, né? Então, exemplo das duas frases. I go to the beach e this book is for you. Certo. Como as duas significam para, qual que é a diferença entre elas? A primeira, sempre que eu utilizar to, eu sempre vou dizer em direção, em movimento a alguma coisa. Exemplo aí, eu vou para a praia, em direção à praia, em movimento à praia, certo? E a segunda, o for, a gente sempre utilizará em propósito, em razão de alguma coisa, para que alguma coisa serve realmente. Dá um exemplo, this book is for you, esse livro é para você, ou seja, o livro, a razão dele estar aqui é para dar para você, certo? Propósito. Aí vocês falam, nossa, teacher, mas quando eu envio um e-mail, lá tá to, em vez de for. Tipo, tá to tal pessoa. Correto, está to tal pessoa, mas por quê? Porque está em movimento, o e-mail ele é enviado, né? Está em movimento para outra pessoa. Por isso do to lá. Palavra atual e suas confusões. Tá, eu sei que não deu para entender nada do que eu quero dizer aqui, mas vamos lá pro exemplo. Uma frase muito comum que eu já ouvi muito em inglês é This is my actual boyfriend, dando a intenção de esse é meu namorado atual. Mas nós temos que lembrar que actual nesse sentido não vai significar atual. Então não tem como a gente falar This is my actual boyfriend. Por que nós não podemos utilizar? Esse actual ele vai dar a sensação de real. Então vai ficar esse é meu namorado real, vai ficar estranho. Lá quando eles forem dizer que é o namorado atual, que é o que você está agora, eles vão usar a palavra current, que aí sim vai dar como atual. This is my current boyfriend. Esse é meu namorado atual. Esse current sim tem relação a tempo, né? Por isso que nós utilizamos ele com namorado atual. Verbos modais. Aí vocês vão falar, nossa, teacher, eu vi, ou eu não vi, ou eu não lembro. Enfim, vamos lembrar aí o que são verbos modais. Coloquei 3 aí em cima. Can, verbo poder, should, deveria, e must, dever. Verbo modal, então, lembra que aqueles verbos que eles são independentes, empoderados, eles não precisam de auxiliar, eles mesmos fazem tudo sozinho. Por que eu coloquei eles aí? Porque a regrinha lá da gramática no inglês que vocês aprendem no começo, ela fala sobre um verbo seguido do outro tem que ter o to no meio. Vou dar um exemplo. Eu gosto de jogar. Gostar é um verbo, jogar é outro, tem que ter o to no meio. I like to play. Perfeito. Mas quando a gente fala de verbos modais, eles não precisam desse to no meio, porque eles são independentes. Não precisa. Então, exemplo das duas frases que eu coloquei. I can to learn English e I must to study.
Eu sei que, em razão da regra, 2 verbos, coloca o to no meio, tá certo, mas como eles são verbos modais, não precisa desse to. A frase correta seria: I can learn English, I must study. Eu posso aprender inglês e eu devo estudar. Não tem necessidade de to no meio deles. Então, lembrar, sempre que houver verbos modais, não precisa de to no meio deles. Próximo exemplo, present perfect. Eu sei, present perfect é muito temido e muito famoso ao longo aí e ao redor das pessoas que estão aprendendo inglês, porque ele é um tempo verbal que não existe no Brasil. Então ele se torna um pouquinho mais temido. Mas o que acontece? Ele não é um tempo verbal difícil e muitas pessoas, elas não estão utilizando o present perfect de maneira correta. Por quê? Vou dar o exemplo aí da primeira frase. I worked there for 4 years. Eu trabalho lá por 4 anos, né? Então esse for vai dar a sensação de há 4 anos, há 4 anos. Tá. Até então a frase parece muito bonita. Mas se eu estou falando de uma coisa que vem acontecendo desde antes até o momento atual, eu tenho que utilizar o present perfect, que é para isso lembrar que ele serve para mostrar que algo vem acontecendo ou para falar sobre uma experiência. Então, se eu fosse colocar que eu tenho trabalhado lá há 4 anos, até hoje, enfim, eu teria que colocar o verbo to be. I have worked there for 4 years. Eu tenho trabalhado lá por 4 anos. Eu venho trabalhando por 4 anos, há 4 anos. Lembrar que o verbo to be ele tem 2 auxiliares, o have e o has. Então a gente tem que ver aí com qual sujeito cada um encaixa. Lembra que have para os plurais e o has para os singulares. E o verbo sempre deve estar no particípio. Então, lembrem-se sempre de utilizar aí o present perfect de forma correta. Muitas pessoas falam: nossa, vocês nem utilizam present perfect lá nos United States, quando vocês vão para lá, enfim. Mas sim, ele é utilizado e muito utilizado. Então é muito bacana assim saber, se nós soubermos como utilizar ele de forma correta, certo? E galera, aí vocês estarem aprendendo bastante aí nas férias de vocês, dando continuidade aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aí nos comentários ou perguntem para o teacher de vocês, ele vai dar uma ajuda para vocês aí, uma atenção especial. Eu quero agradecer a presença de vocês, até porque eu sei que não é nada fácil estar em plenas férias, assistindo aí, estudando. Parabéns pela força de vontade e determinação de vocês. Lembrem-se que a gente confia muito no potencial de vocês. Eu quero que vocês fiquem atentos aí às nossas redes sociais, até porque sempre nós estaremos postando conteúdos novos, todo tipo de informação sobre as unidades estão aí nas nossas páginas, então continuem ligados aí, certo? Não deixem de estudar o inglês, ele vai ser muito bom para vocês, não só para um conhecimento a mais, mas também para o ramo de trabalho, enfim, para tudo que vocês forem fazer, e sempre tentem se focar muito nos seus afazeres. Lembrem-se que vocês são pessoas muito esforçadas, muito determinadas e que sim vão chegar ao objetivo de vocês, certo? Então, por hoje é só. Bye bye. See you next class. Vejo vocês na próxima aula e a gente vai se vendo por aí. See you, people.